Boa tarde, minhas borboletas, boa tarde, minha gente maravilhosa. Sejam todos bem-vindos. Faz algum tempo que a gente não se encontra aqui. Vamos hoje começar mais uma live sobre o transtorno opositivo desafiador. Vamos saber o que que é, como que a gente lida com o TOD, como que é feito o diagnóstico, quais são os principais sintomas e como que a gente diferencia uma criança que tem o transtorno opositivo desafiador de um comportamento normal da infância. Quero saber se vocês estão bem, se está todo mundo bem, se estão me vendo, se estão me ouvindo bem. Quem estiver me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para saber que está tudo certinho. E vamos embora. Eu vou dar alguns recados aqui para vocês, tá? E aí, depois a gente começa. Bom, a live não fica gravada aqui no Instagram, então depois ela só fica lá no YouTube. Depois eu deixo lá no YouTube, baixo ela pro YouTube, lá no canal Psique da Criança. Aí ela fica lá, quem não conseguiu ver tudo, ou quem perdeu alguma parte, vai estar lá toda a live completa. E podem fazer perguntas, gente, não fiquem com vergonha, pode ir perguntando aí pra mim, não tem problema, eu vou parando à medida do possível e vou respondendo para vocês, tá certo? E assim vamos começar. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é o transtorno opositivo desafiador? Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre ele? Alguém já teve contato com alguma criança que tem o TOD? A gente chama TOD, mas transtorno opositivo desafiador. Vou falar como ele é descoberto, tá? Vou dizer como que faz o diagnóstico do transtorno opositivo desafiador. Ó, aqui passei minha filha no neuro, isso, tem que ser médico, né? Faculdade com autoridades, olha, gente, é isso aí, vocês estão falando tudo certinho, é bem isso. Então, o transtorno opositivo desafiador é um transtorno que afeta tanto as crianças quanto os adolescentes também, e ele é caracterizado por sintomas de comportamento desafiador, irritabilidade, teimosia, muita teimosia e muita extrema dificuldade em lidar com frustração. Essa criança ela é intolerante à frustração, a mínima frustração. Aqui a Giovana falou dificuldade com regulação emocional, isso, a Lindy, acho que é isso, não sei se eu tô falando teu nome certo. A filha passou por uma neuro, fez tomografia, mas não deu nada. Tá. Geralmente é uma parte mais comportamental, tá? Porque eu vou falar mais desse lado aqui. Então, mesmo que o desenvolvimento normal da criança, ela tenha desafio, tá, Amanda? Mas assim, a criança desafia a gente quando tá durante um certo período, numa certa idade. Sim, ela desafia. Mas aqui a gente vai entender como que a gente vai fazer essa diferença do que tá dentro da normalidade do desenvolvimento dessa criança e o que não está. Pela frequência, pela severidade, pelo contexto, tudo isso vai estar incluso para a gente tentar diagnosticar, para o médico diagnosticar a criança que tem o transtorno opositivo desafiador. Depois eu vou contar uma história para vocês. Já faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu trabalhei numa escola e eu vou contar para vocês que eu tinha uma aluna que tinha o TOD, o transtorno opositivo desafiador. Eu estava grávida na época, eu devia estar com uns 7, 8 meses, mais ou menos, e eu vou contar o que aconteceu da minha história com ela, o que ela fez, o que aconteceu lá um dia na escola. Vamos lá, alguém perguntou alguma coisa? Meu filho é muito estressado, mas a professora disse que na sala não notou nada de diferente. Na verdade, assim, são em vários lugares, são várias situações. Se em casa ele é de uma maneira, mas na escola ele é outra, será que realmente pode ser o transtorno positivo desafiador? Porque geralmente ele é em todos os lugares.
Ele tem problema na escola, ele tem problema em casa, ele tem problema em outros ambientes, ele tem problema se ele for na casa de um amiguinho, se ele for numa festa, onde for, gente. Meu filho Pedro apresenta essas características. Já marquei uma neuro para avaliação. Isso mesmo, Ana. É isso aí. Meu filho é muito teimoso, por mais que eu explique as coisas para ele, mas parece que ele não entende. Pode ser isso? É um conjunto de outras coisas, tá? Não só a teimosia. Que às vezes a gente pensa assim, a criança é muito teimosa, mas ela só é teimosa, tá? Ela não apresenta essas outras características que eu vou falar aqui para vocês. Aí, como eu falei para vocês, o diagnóstico é sempre feito por médicos, tá? A psicanálise, a terapia, ela auxilia depois essa criança, auxilia a família, auxilia a escola, mas o diagnóstico só pode ser feito por médicos, que é o neuropediatra, o neurologista e o psiquiatra infantil, psiquiatra. Vamos ver aqui. Vou ler mais umas perguntinhas, daí eu vou começar aqui pra gente falar o que é o TOD. Criança com TOD escolhe apenas quem ele considera mais fraco? Não vou dizer isso, mas ele é uma criança que pode ser muito vingativa. Então, se ele achar que o adulto tá fazendo algum mal pra ele, ele pode querer se vingar desse adulto. Não é que a criança é vingativa. Por ter o transtorno positivo desafiador, ela se transforma numa criança vingativa. Então, se ela imaginar que o adulto está fazendo algo para ela de mal, ela vai se vingar desse adulto. Ou de outra criança, ou de outra figura de autoridade. É verdade que, em alguns casos, após os 18 anos, o diagnóstico do TOD pode ser alterado para o antissocial ou psicopatia? Já ouvi falar sobre, mas não sei se está certo. Então, nossa, que pergunta excelente aqui, ó. Então, na psicanálise, a gente fala que o TOD, o transtorno positivo desafiador, ele é um alerta máximo para a gente saber se essa criança lá no futuro vai ter uma personalidade antissocial. E aí sim, entra nessa configuração, tá certo? Por isso que a gente fala assim, ó. Eu dei uma resposta nos stories sobre perfis psicológicos. Eu falei, gente, na psicanálise a gente não fala perfis psicológico, mas a gente fala de estruturas. Então, quando a gente passa lá no complexo de Édipo, a tua personalidade está se formando desde lá do teu nascimento. No complexo de Édipo, ela fica mais intensa. Então, dependendo de como foi, por isso que a gente diz, lembra lá no complexo de Édipo que tem que ter essa lei, tem que ter essa ordem, tem que ter esse não, tem que ter essa proibição da criança? Se ela não passar por isso, ela não vai ter respeito com a autoridade. Porque o complexo de Édipo é exatamente isso. Então, sim, tá? Isso pode sim depois ser alterado para o comportamento antissocial, tá certo? Mas, claro, tudo isso tem que estar acompanhamento com médico, com psicanalista, ter terapia, tudo isso junto, tá? Eu não sei como é que é teu nome, mas é Presentear Joias que fez essa pergunta. Muito boa pergunta, tá? O meu parece me desafiar, ele muitas vezes finge que entendeu, mas acaba me enganando várias vezes, fingindo que entendeu ou que vai obedecer. Que idade que ele tem? Que às vezes, dependendo da idade, as crianças fazem isso também, tá? Como eu falei aqui para vocês, quando eu for falando aqui sobre as diversas características, os diversos sintomas do TOD, vocês vão começar a entender que precisa ter um conjunto de tudo isso e precisa ter esse comportamento por pelo menos 6 meses ou mais. Então, vamos lá, minha gente. Não, aqui, ó, como identificar uma criança com TOD somente por ser desafiadora? Não, que eu falei, não é só por isso, porque desafiar a criança que tá com o desenvolvimento normal dela, ela também desafia. Eu vou falar aqui pra vocês, tá? Depois, como que vai identificando essa criança.
O que é o TOD? Como eu falei, é um transtorno psiquiátrico que afeta crianças e adolescentes. E esses padrões, têm padrões de comportamento, que é um comportamento hostil, um comportamento irritável, é desobediente com as figuras de autoridade, como pais, professores e outras figuras. Ou seja, ele não vai seguir regras, ele não vai seguir instruções. Não adianta, seja com o pai, seja com a mãe, ele não tem, eu não vou dizer nem medo, porque não é isso que ele precisa, mas ele não tem aquele respeito de saber assim, essa pessoa está numa posição de maior autoridade que eu preciso respeitar. E tem muito medo de outra criança da turma. Meu aluno escolheu apenas uma criança para implicar e tem muito medo de outra criança da turma. Sabe aquela questão de que a criança vai descarregando o que vai acontecendo com ela? Pode ser isso, tá? Lauriane, acho que é teu nome, né? Isso era bom chamar os pais, tá? Para entender o que tá acontecendo e por que essa criança tá implicando. O que tá acontecendo com a que implica com ele e por que ele tá implicando com a outra criança. Por quê? Vamos lá. Então, crianças com TOD, elas se recusam a seguir regras estabelecidas pelas figuras de autoridades. Elas não seguem regra, elas não obedecem de forma alguma. Ah, mas as crianças normalmente são assim. São. Mas quando tu vai conversando, quando tu vai falando, às vezes tu até é um pouco mais incisiva assim com a criança, o que ela faz? Ela para e obedece. A criança que tem o transtorno positivo desafiador, não adianta, isso não vai ameaçar ela de forma assim, de forma que ela vai pensar assim, ah, então eu preciso parar, eu preciso obedecer o que eu tô fazendo? Não, ela sempre vai te desafiar. O que fazer então? Vou falar lá no final como lidar com o TOD, o que precisa ter, tá? Para distinguir um comportamento típico desafiador na infância do TOD, precisamos estar atentos a 3 coisas. A frequência, por exemplo, todo dia essa criança é assim, todo santo dia, em todos os lugares. A gravidade, porque a gravidade, essa criança, como eu falei, ela é vingativa, ela tem explosão de raiva, explosões às vezes que são completamente desproporcional à situação que aconteceu, sabe? Um descontrole muito grande. E a persistência, lembra que eu falei 6 meses ou mais, que afetam muito a criança e as suas relações, porque também não é assim, ah, mas só dentro de casa ela desobedece. Mas quando tá na escola, ela obedece a professora. Bom, então peraí, será que é isso mesmo? Não, a gente vai ter que ver, porque pode não ser nada disso. Alguma coisa está acontecendo dentro de casa que é diferente na escola. Por que a figura de autoridade do professor, ela tá obedecendo e a figura de autoridade lá dos pais, ela não está obedecendo? Vou falar aqui para vocês os principais sintomas do TOD, do transtorno positivo desafiador. Vamos ver aqui, a Karina mandou uma pergunta ou contou alguma coisa. Vamos ver. Não sei se minha filha tem TOD, mas ela está de um jeito que eu falo não. Ela olha para mim e faz o contrário. Olhando nos meus olhos, ela não gosta de ser contrariada. Que idade que ela tem, Karina? Como eu falei, tem essas questões, esses comportamentos que são típicos da infância. Então, por exemplo, a criança me contraria, ou ela não me obedece o tempo todo, ou me obedece só em algumas situações. Bom, então ela te obedece em algum momento. Ela não tá o tempo todo te desrespeitando nessa questão, tá? Então, tudo isso tu tem que ver e tem que também ser diagnosticado, como eu falei para vocês, por médicos. Depois eu vou falar para vocês, tá? Quem é que dá o diagnóstico. Vamos lá. Principais sintomas do transtorno positivo desafiador. O primeiro é comportamento desafiador.
São crianças que não seguem regras e instruções por parte dos adultos e estão constantemente argumentando sobre os limites. E não só argumentando para querer questionar e entender por que eu não posso fazer isso, mas ela fica questionando, ela fica argumentando para ultrapassá-los o tempo inteiro, até para ser uma forma de provocar o adulto. Tá certo? Então, geralmente ela tem esse comportamento desafiador. Uma criança, por exemplo, que tem o transtorno positivo desafiador. Tu fala alguma coisa para ela, tu coloca uma regra, um limite. Ela vai ficar te questionando o tempo todo. Mas ela vai ficar te questionando para sempre ultrapassar esse limite. Ela não vai te escutar, ela não vai te obedecer. E ela sempre vai estar fazendo isso. Quer dizer, então não adianta tu estar explicando. Meu filho está com 11 anos, até hoje ele tem o mesmo comportamento de ser insistente quando algo é contrário à vontade dele. Ele tem dificuldade de perder em jogos ou esportes, tá? Laís, tu já levou ele em algum médico? E assim, meu filho ele tá com 11 anos agora. Se já é muito tempo que tá acontecendo isso, se ele tem vários comportamentos, se tu olhar aqui os principais sintomas, assim, olha, ele tem quase todos esses sintomas e é algo que já vem de muito tempo. Então, te aconselho a levar, sim, ele num neuro ou num psiquiatra para fazer uma avaliação. Todd tem níveis de gravidade? Tem sim, tá? Tem sim. Eu já vou contar para vocês a história que eu ia falar para vocês lá da escola que eu trabalhei, que eu tinha uma criança com TOD, era uma menina, ela tinha 5 anos. Segundo sintoma, é o comportamento irritável. As crianças ficam facilmente irritadas, com explosões de raivas intensas e constantes. Ou seja, ela não fica só irritada porque, vamos dizer assim, alguém desligou a TV porque já acabou o tempo de ela ver TV. Qualquer coisinha, o tempo todo que ela for contrariada, ela dá uma explosão de raiva intensa. A criança, muitas vezes, ela fica braba, mas ela não tem essas explosões de raiva, porque ela vai aprendendo a se autorregular com o passar do tempo. A criança que tem o transtorno positivo desafiador, ela não consegue se regular. Então, o que ela vai fazer? O tempo inteiro ela vai estar explodindo de raiva, vai ser assim, sabe? Um caos. Deixa eu ver aqui que alguém perguntou mais alguma coisa. Eu tenho um aluno exatamente como você está falando. Semana passada ele partiu para agressão física. O que fazer? Primeiro tem que chamar os pais para saber se ele já foi em algum médico, tá? E segundo, que idade que ele tem? O que está acontecendo? Porque quando uma criança parte para agressão física, e vamos dizer, ela já é maior, tem que saber o que está acontecendo dentro de casa e a gente tem que colher essas informações assim, ó, tentar sugar o máximo dos pais o que acontece. Porque isso não é para ser algo normal, né? A gente não sai por aí batendo nas pessoas. E as crianças, conforme vão crescendo, elas vão aprendendo sobre isso. Eu posso não gostar de algo, eu posso me frustrar com algo. Porém, eu não posso sair batendo, chutando, quebrando nada. Minha filha tem 7 anos, faz terapia há 5 e sempre se faz de surda. Sei que escutou o comando, porém me olha e faz de conta que não falei nada. Aí sabe o que tu faz? Não sei como é que é teu nome, mas eu vou te chamar de Vi que tá aqui, tá? Tu chega perto dela e fala na frente dela. E tu pergunta, você me escutou? Sempre fazendo isso, porque às vezes a gente tá falando, vamos dizer, a criança tá lá do outro lado da sala e a gente tá falando, desliga a televisão ou guarda os brinquedos. Aí ela finge que não te escutou. Tudo bem, será que ela escutou? Será que ela não escutou? Tu vai ficar nessa dúvida. Então, se tu vai falando e ela não vai prestando atenção ou não vai fazendo, tu vai chegar perto dela, parar na frente dela e vai dizer, agora você vai me escutar. Eu gostaria muito que você guardasse os seus brinquedos, porque tá na hora da gente sair, ou de ir pra escola, ou de tomar banho, ou de dormir, o que quer que seja, tá?
sempre para na frente da criança. Gente, o comportamento da criança vai refletir muito também pela reação do adulto. Uma coisa que acontece é assim, ó. Uma criança cuspiu na cara de uma pessoa. Fazer isso que, né, falar esse exemplo. E daí o pai fala assim, ai, meu amor, não pode cuspir. Não pode cuspir porque isso é muito feio. Não é legal você fazer isso com as pessoas. Isso é autoridade? Não. O pai tá falando fraco, não tá com firmeza, não tá com clareza. A reação dele é tipo, parece que eu tô com medo de falar pra criança que ela não pode fazer. Agora o pai chega e diz assim, você nunca mais gospe na cara de uma pessoa, porque isso não se faz. A reação do adulto vai demonstrar esse comportamento para a criança. Eu contei para vocês de um caso que eu tinha do pai, que a criança batia de soquinho no pai. E o pai falava assim, ó, olha como ele é forte, olha como ele é forte. O que essa criança entendia? Tá tudo bem eu bater? E aí, quais eram as reclamações dessa criança? Ela bate em casa, ela bate na escola, ela bate quando ela vai no parquinho, ela bate em todos os lugares. Aí eu perguntei pro pai, e por que ela bate? Ah, não sei por que ela bate. Porque você não coloca o limite nela. Porque você diz que ela é forte. Você acha bonitinho esse comportamento, que era mais ou menos isso que ele achava. Você tem que segurar o bracinho dela, nunca machucar a criança, mas segurar o bracinho dela e falar, você não vai bater, porque você machuca e você não bate nas pessoas, como ninguém bate em ninguém. Entendeu? Sempre falar, sempre a reação do adulto, gente. Não dá pra gente falar assim, ai, meu amor, não pode cuspir. Entende? A gente ama os filhos, mas o limite é essencial. Aqui é a Poliana, se manda ela tomar banho, se escovar e fazer as atividades escolares, ela só diz não. A minha também é bem obrigada. Minha também é bem obrigada. Não entendi muito esse final. A mesma coisa, Poliana. Vai na frente da criança e lembra a reação que eu te falei. A forma que tu vai falar, o jeito que tu vai colocar essa tua autoridade para a criança, porque às vezes assim, mas eu quero falar de longe. Às vezes não adianta. Às vezes tu tem que chegar perto da criança e falar aqui, ó, cara a cara, no mesmo nível, entendeu? Porque querendo ou não, o pai tem uma autoridade que é respeitada pelo filho e o pai também respeita o filho. Então a gente não pode deixar tudo, sabe, tudo é permitido. Não, gente. Há regras. Há regras dentro de casa, há regras na escola, há regras na rua, há regras em todos os lugares que a gente vai. Não é mesmo? Mas essa criança manipula, joga uma pessoa contra a outra. Então, lembra que eu falei da criança vingativa? Pode se encaixar nesse perfil aí também, tá? Que daí ela pode fazer isso mesmo. Alguém deu oi? Oi, sejam bem-vindos quem tá entrando por agora. Com que idade podemos identificar que a criança tem TOD? Bom, isso vai depender, mas ali, quando ela já tá com esses 4, 5 anos, eu acredito que seja o momento mais certo para tu identificar. Por isso que a gente fala assim, ó, você tem que colocar o limite, estabelecer o limite para a criança desde cedo. Porque se você vai deixando, quando ela tiver 3 anos eu vou dar o limite, quando ela tiver 4 eu vou dar o limite, quando ela tiver 5 eu vou dar o limite, você já perdeu todo esse período que você podia estar construindo essa criança moralmente. Entendeu? Para ela não ter essas atitudes. Como eu falei para vocês, lembra da psicanálise? Por isso que a psicanálise sempre entra e diz assim, ó, olha, a criança ela precisa saber que existem regras. Desde muito cedo. O que ela faz precisa ter regra. Precisa coisas terem limitações, terem proibições. Tá? Então, sempre assim. E aqui, eu falei do comportamento irritável, né? Então, raivas intensas e constantes. Essas explosões podem ser totalmente desproporcional às situações que desencadearam. Tá?
Terceiro, vingança. Crianças com transtorno positivo desafiador são vingativas e rancorosas, tá? Principalmente se elas acreditarem que o adulto está querendo fazer mal para elas. Aí elas vão ser mais vingativas e mais rancorosas ainda. Então, sempre prestar atenção nessas questões. 4. Teimosia. É uma característica muito marcante do transtorno positivo desafiador. Podem ser excessivamente teimosas e se recusam a fazer tudo, absolutamente tudo. Depois dessa eu vou contar a história pra vocês. Mesmo quando suas demandas são claramente realistas. Tipo, gente, isso não dá pra acontecer. Isso não dá pra fazer. Você não vai fazer. A criança teima em fazer. Eu tinha uma aluna de 5 anos, há 7 anos atrás. Eu tava 6 mais ou menos. 6 anos e pouco atrás. E ela já tinha ido no médico, ela já tinha o diagnóstico de transtorno positivo desafiador. E eu tinha outras crianças, eram 24 crianças naquela turma, tá? E o que aconteceu? Tinha crianças que desafiavam? Tinham, desobedeciam. Mas quando a gente falava, quando a gente brigava alguma coisa, ou quando a gente colocava alguma ordem, algum limite, essas crianças podiam até tentar ultrapassar. Porém, elas entendiam. Essa menina, não. Ela fazia tudo ao contrário. Tudo. Então, assim, hora do soninho. Tinha hora do soninho, hora do descanso. Todo mundo já estava deitado, já estava com seu livrinho, já estava, né? Quem já estava com seu livrinho de história, com a sua atividade que quisesse fazer na hora de dormir ali, ou com seu cheirinho, ou com seu bichinho. E ela estava em pé, gritando. E a gente falava, fulana, deita, já tá na hora do soninho, tá todo mundo quietinho, vamos agora pegar o livro, vamos se acalmar. E ela não fazia, ela começava a chutar as coisas e ela começava a chutar as crianças em volta. Um dia, ela começou a desafiar, ficou irritada. E assim, na hora que eu cheguei perto dela pra falar com ela, gente, essa menina teve uma explosão de raiva, mas uma explosão que, sem mentira nenhuma, ela deu um chute na minha barriga. Eu tava grávida na época. Eu lembro, eu nunca me esqueço dessa situação porque foi uma situação que me marcou muito. Mas ela deu um chute, um pontapé. E assim, eu fiquei com aquela cara de choro, porque, claro, machucou, doeu, gente, né? Eu tava com um bebê na barriga. E me deu aquela sensação também de tipo assim, gente, o que eu vou fazer com essa criança? O que eu vou fazer? Aí o que aconteceu? Eu falei, olha, vamos sair daqui da sala e a gente vai conversar ali fora. Eu vou conversar contigo quando tu se acalmar. Porque você acabou de me chutar, você acabou de me machucar. Falei assim pra ela e sentei com ela lá fora. Só que na hora que eu sentei com ela lá fora, gente, ela se jogou no chão, ela batia na parede, ela se jogava na parede. E ela tava assim extremamente irritada, extremamente explosiva. E aí, eu falei, bom, eu não vou tentar segurar, não vou tentar fazer nada, porque como eu tô com essa barriga gigante, é capaz de eu também me machucar. A única coisa que eu fiquei foi sentada ali do lado. Esperei ela se acalmar e conversei com ela. Quando ela se acalmou, ela tava roxa, gente, roxa de raiva, assim, de braba que ela tava. Quando ela se acalmou, eu fui lá dentro, peguei uma água pra ela, ela tomou a água, peguei um livro, conversei com ela e falei, e expliquei tudo pra ela e coloquei uma regra muito clara. Eu falei, é assim que vai ser. Ela entrou, ela não dormiu, ela não deitou, mas ela sentou numa cadeira não, no colchão, encostada assim na parede, pegou o livrinho que eu tinha levado pra ela e começou a ler. Claro, ela fazia barulho, ela tinha esses comportamentos assim. E ali na escola, a gente não tinha na época ainda um acompanhamento psicológico com ela, tá? Eu era professora, então tinha que ter mais um acompanhamento, que eu não podia fazer essas duas partes. E aí,
Fui conversar com a mãe, ela disse que em casa era assim, e ela me falou que em todos os lugares era assim e que ela já tinha sido diagnosticada assim. E sempre foi assim, ela sempre foi uma criança que deu muito trabalho dentro da sala. E ela fazia essas situações, ela batia, ela agredia, ela chutava, o que tivesse pela frente. Ela não podia ter uma, vamos dizer, ela tava jogando um joguinho e de repente não conseguiu fazer alguma coisa. Ela quebrava tudo, gente. Ela jogava no chão, ela batia. As outras crianças têm essa reação de frustração, choram, ficam com raiva, mas elas chegavam a ficar com medo dela, porque ela tinha essas explosões muito, muito, muito intensas. Minha filha é assim, se é pra tomar banho, ela só diz que não. Pra quê? Oi? Oi, gente. Isabelle, eu vou falar depois, tá? Depois daqui dos sintomas eu vou dizer como saber a diferença entre uma birra e o TOD, tá certo? Comportamento normal. Minha criança tem 3 anos, tudo que eu peço finge não escutar. Se irrita, eu começo logo a chorar. Se encaixa como TOD? Não, não se encaixa, tá? A não ser que ela tenha todos esses comportamentos, esses sintomas aqui, e esteja apresentando há mais de 6, 7 meses. Mas a criança de 3 anos, ela começa a fazer isso, porque ela tá independente, ela quer autonomia. Então ela quer dizer assim, olha, eu vou fazer o que eu quero. Sabe? Fica irritada, não quer obedecer. Isso é completamente normal com os 3 anos, tá? Vamos lá. Como tratar a criança com TOD, depois eu vou falar também, tá, gente? Eu tô falando aqui as perguntas, mas todas elas vão estar quase logo em seguida, tá? Vamos lá. Tá. E a outra aqui. O que pode acontecer com TOD nunca tratado? Teve uma moça que perguntou, não sei se foi uma moça ou se foi um moço, porque o nome estava diferente, tá? Que perguntou: é verdade que quando não tratado, isso pode virar um comportamento antissocial? Sim, tá? Um TOD não tratado, a gente fala na psicanálise assim, quando a gente começa a ver desvios de comportamento e de caráter na criança. Se ela tem esse TOD e não é feito absolutamente nada, simplesmente ela não tem diagnóstico, ela não vai no médico, se precisar tomar algum medicamento ela não toma, os pais não têm mais controle, ela vai crescendo e vai tendo esse comportamento antissocial. Ou seja, o que é o comportamento antissocial? É uma pessoa, é um adolescente que não tem limite para nada, absolutamente nada. Ele não segue regra nenhuma. Ele não se intimida com figuras de autoridade, ele ultrapassa sempre elas. E aí, gente, é aquela pessoa, é aquele adolescente que vai ficar como? Ou ele vai ficar sempre indo e voltando dessas instituições, que no início, né, é assim que não vai preso, não vai nada, mas fica indo nessas instituições, porque tá com esse comportamento e tá fazendo, vamos dizer, todo esse caos, assim. Mas depois ele pode, como é que é? Gradativamente aumentando para outras situações, tá? Então, como lidar com essas explosões? Olha, aconselho a primeiro tirar a criança do lugar onde ela tá? Ah, mas como é que eu vou pegar ela sem me machucar? Às vezes você pode pegar a criança pelas costas, sabe? A criança, por exemplo, tem alguém aqui atrás de mim e daí segura meu braço e me leva para fora, porque mesmo se chutar, vai estar chutando para frente. Tu consegue tirar a criança daquele local, para não machucar ninguém, para não quebrar nada, para ela não se machucar. Então sempre faça isso. Pode tirar a criança nesse momento de explosão da onde que ela tá. E assim, tu tem que esperar passar, porque como é uma coisa muito intensa e constante, essa criança não consegue se acalmar porque ela não se regula emocionalmente. Então, vai ter que dar um tempo para ela ter essa explosão e depois tu colocar o limite, porque enquanto tu vai falando,
ela vai entrar em embate contigo. Mais do que uma criança que faz birra. A birra passou, tu consegue falar, e a birra tem uma frequência, uma duração curta. Então, na hora que acabou, deu conversa com a criança. Aqui, não. Essa criança vai ficar irritada, ela vai ficar rancorosa com o que aconteceu, ela vai ficar te desobedecendo, ela não vai te escutar, ela não vai ouvir o que tu tem para falar, ela não vai seguir as tuas instruções, mesmo tu dizendo, olha, vamos fazer assim, vamos fazer desse outro jeito, ela não vai. Diferente da criança que faz birra, mas depois tu vai dando a instrução para ela, e o que vai acontecendo? Ela vai seguindo aquela regra. Tem fobia social e depressão. Foram todos os sintomas do meu companheiro. E hoje ele tem fobia social e depressão. Família 91, acho que é. Ele contou, ele que te falou que ele tinha esses sintomas quando ele era mais novo, quando ele era pequeno, porque isso geralmente acontece ali na criança, tá? Depois, quando a gente passa para a parte antissocial, ela tem outros comportamentos que são mais graves, tá? Se eu não me engano, gente, tem no meu canal do YouTube lá do Psique da Criança um vídeo sobre comportamento antissocial. O que acontece, como que faz para a criança desenvolver esse comportamento. Eu acho que é um dos vídeos mais antigos. Então, se alguém tiver interesse de assistir, tá lá, tá? E se não tiver, a gente faz outra live sobre isso. E qual a idade da criança que era sua aluna? Ela tinha 5 anos. Tá, falei da teimosia. 5. Desculpa, gente. Dificuldade em lidar com frustração. Situações muito pequenas. Coisa assim que a gente diz assim, nossa, mas foi tão insignificante, foi algo tão pequenininho. Podem desencadear explosões desproporcionais. Ou seja, quando ela se frustra por uma coisa às vezes muito pequena, ela vai ter essa explosão de raiva. Ela vai querer quebrar tudo. Ela vai ter essa intensidade assim dessa raiva, vai ser constante. Eles não aceitam, as crianças, né? Não aceitam serem frustradas. De forma alguma, gente. Elas são intolerantes à frustração. E aí que mora o perigo, né? Porque uma criança que não se frustra, imagina um adulto que vai ser. Deixa eu contar aqui pra vocês. O Todd pode voltar depois da alta do psicólogo e da neuro. Olha, Nath Aline, não sei se é o teu nome, mas eu vou te chamar de Nath, então, tá? Se essa criança não fizer acompanhamento, por exemplo, fez acompanhamento e vamos dizer o psiquiatra ou o neuro fala assim, olha, você tem que voltar aqui uma vez por ano, tá? Geralmente quando a criança tem algum tipo de transtorno, tem alguma coisa, ela precisa fazer um acompanhamento. E vamos dizer aquela mãe nunca mais volta. Essa criança vai continuar com esse transtorno, tá? Vai voltar. Então, ela precisa ter alta, o médico precisa dizer, olha, tá tudo certo, mas por isso que a gente sempre previne, ao invés de, depois que já aconteceu, tratar, tá? Amanda, como que se previne? Essa criança precisa ter ordem, ter lei, ter regras, ter limites. Ela precisa saber o que é certo e o que é errado, e o que é errado ela não pode fazer. Cometi um erro, a criança cometeu um erro, tudo bem, ela vai cometer erro, gente, é óbvio. Mas aí o que você faz? O adulto vai lá e orienta, diz que não pode, que ela não pode fazer aquilo por algum motivo. Mas ela não pode voltar a fazer, mesmo ela sabendo que é errado. Entendeu? Vamos dizer, fazer algo propositalmente.
na infância, situações de explosão em locais públicos, tá? Vamos ver. Falei da dificuldade de frustração. E o sexto e último, acho que é o último, sintoma. Comportamentos impulsivos. São crianças que agem por total impulso, sem pensar nas consequências dos seus atos. Elas simplesmente fazem. Lembra que eu falei da aluna? Ela estava com tanta raiva, estava explodindo de raiva, que ela fez o quê? Me chutou. E se eu tivesse deixado, ela continuaria me chutando. Então é um ato impulsivo, ela faz sem pensar na consequência, sem saber, posso machucar alguém. Isso pode levar essas crianças a terem comportamentos arriscados e muitas vezes perigoso. Meu filho foi diagnosticado com 3 anos, chegou até tomar medicação, mas depois melhorou muito e a psicóloga liberou ele. Tá, mas tem vezes que a teimosia dele passa um pouco dos limites igual. Tá, mas assim, se ele foi lá diagnosticado, tomou uma medicação, fez acompanhamento com a psicóloga, agora o que precisa acontecer? Claro que ele pode continuar com essa teimosia, mas aí vai ter que ter esse limite teu. Você não vai poder ceder, porque daí tu não pode, como é que se fala? Acho que é ceder mesmo, gente. Eu ia trazer outra palavra, mas não encontrei. Ceder ao que você falou é errado. Você não vai fazer isso. Você não vai bater, porque não pode, porque você machuca. Você não precisa bater na criança para ela entender que ela não pode bater. Porque, horas, tu tá batendo, então ela pode bater também, né? Mas ela precisa saber com a tua reação que o que ela fez foi grave. O que ela fez foi muito sério. Vamos dizer uma coisa? Vamos pensar numa situação. 2 adultos fizeram algo muito, muito ruim, tá? Um dos adultos. A outra pessoa vai chegar pra ela e vai dizer assim: ai, eu não gostei do que tu fez, porque foi super ruim, sabe? Eu fiquei, né, falando meio assim, com a voz trêmula, com medo, não colocando limite. Essa pessoa vai pensar: tô nem aí, fazer de novo. Ela não coloca limite, não tem problema nenhum. A partir do momento que tu chega pro adulto e fala: eu não gostei do que tu fez, você não vai repetir mais isso. Porque pra mim vai ser a gota d'água, vamos dizer, uma situação assim. Você vai ter consequências graves pelo que você fez. Essa pessoa vai repensar o que ela vai fazer. Tá? Não que você tenha que falar exatamente assim com a criança, né, gente? Aqui eu tô falando de 2 adultos. Mas a criança tem que ter o limite igual. Bom, perguntaram antes e agora vem as respostas. Como diferenciar o TOD, transtorno positivo desafiador, de comportamentos que são comuns na infância? Vamos lá, são algumas, 1, 2, 3, 4, 5. São cinco tópicos. O primeiro, padrão persistente. É um comportamento persistente, acontece com muita frequência em todos os lugares. É algo que, assim, não é que acontece, por exemplo, ela se frustrou agora, mas ela ficou nervosa e logo passou. Eu consegui amenizar essa situação. Não. Ela ficou frustrada agora, aí ela foi fazer outra coisa, ela ficou frustrada, e daí ela teve uma explosão de raiva naquele momento, ela teve explosão de raiva em outro momento, ela começou a quebrar as coisas, jogar as coisas, ela parte pra cima do irmão mais novo ou pra cima do irmão mais velho quando tá assim, tá? Então é a frequência. Se esse padrão continua sendo persistente, é bom ficar atento. Severidade. O comportamento do TOD pode ser muito mais grave do que aqueles comuns na infância. Crianças com transtorno positivo, desculpa, gente, desafiador, podem ser agressivas, provocadoras e vingativas.
Coisa que a gente não vê no desenvolvimento normal de uma criança que não tem o transtorno positivo desafiador. Lembra que eu falei sobre a provocação? Essa criança vai estar sempre provocando, vai estar sempre com aquela pontinha de vingança, assim, do adulto ou da outra criança. Então, sempre percebendo esses sinais também. Antes de continuar, deixa eu ver, uma criança com 1 ano e 11 meses já pode pegar firme para falar assim, tipo, olho no olho? Pode! Ó, Ateliê V. Moraes. Quanto mais cedo a gente começar a falar firme com a criança, mais ela entende da autoridade, tá? Ah, mas vamos dizer a criança tem 10 meses, por exemplo, e daí ela bateu no rosto da pessoa. Não, daí tu não vai dar um sermão na criança, mas você vai segurar o bracinho dela e vai dizer, você não bate, porque isso machuca, né? Você vai estar falando assim, simples, claro, objetivo para a criança. Ela vai entender. Não pode bater porque machuca, tá? Mas 1 aninho e 11 meses, tá quase com 2 anos, pode sim já falar firme. Já deve até. Aqui, ó, a família PT91. Ah, isso, eu tinha esquecido antes ali, ó, as outras letras. Como é possível desenvolver? Geralmente o TOD, o que acontece? É aquela falta de limite que a gente fala. Quando a criança tá com alguma questão assim que os pais não têm autoridade nenhuma em relação a ela. Ou seja, ela faz, ela manda e ela desmanda da forma que ela quiser. Tá? Então, por isso que a gente diz lá na psicanálise, sempre é desde muito cedo que essa criança tem que saber que há regras, que há limites e que a gente deve sim estar dentro desses padrões de limites e regras, porque todos nós vivemos em sociedade, tá? Então a criança já desde cedo já precisa estar sabendo disso. Pode ser palavras como não, nunca, nem, jamais, pode ser gatilho sim para a criança, principalmente quando ela já, vamos dizer, ela já tá naquela explosão de raiva, ela já tá naquele fuzuê, naquele caos. E daí tu começa falando, não faz, para com isso, coisa assim, a criança vai fazendo o quê? Ela vai ficando cada vez mais com raiva. Então, por isso que eu disse, às vezes tira a criança do lugar, nem fala, sabe? Por trás, assim, segura a criança, tira a criança do lugar e espera ela se acalmar. Porque é muito difícil mesmo nesses momentos de explosão de raiva. Porque parece um furacão que passa, gente. Parece um furacão mesmo. E as crianças, vamos dizer uma coisa, elas têm uma força que a gente não sabe nem de onde que elas tiram. Mas quando elas estão querendo se soltar da gente, fazer alguma coisa, elas parecem um mini Hulkzinho. O que leva a criança a ter TOD? Meu menino foi diagnosticado e nunca fomos violentos com ele. Não, não é a questão da violência, tá? Aqui não é assim, se bater na criança ela vai ter TOD? Não. Mas se essa criança não tiver limite, se ela puder fazer tudo, se não tiver regras alguma, aí sim isso pode levar ao TOD, tá? Ao transtorno positivo desafiador. Gente, a gente pode fazer depois uma live até pelo manual lá o DMS, acho que é DMS ou DSM, desculpa, pra gente falar sobre o TOD, que ele tá lá, caracterizado lá no DSM, transtorno positivo desafiador. A gente pode falar até um pouco mais, tá? Falei sobre a severidade, duração. Dura pelo menos uns 6 meses, tá? Não é um comportamento transitório ou eventual, como normalmente são os desafios na infância, tá? Então, assim, essa criança tem esse comportamento, o padrão é persistente, esses comportamentos têm essa severidade, assim, ela é provocadora, ela é agressiva, ela é vingativa, ela tem essa explosão de raiva o tempo todo. E tá acontecendo isso há 6, 7, 8, 1 ano.
Gente, prestar muita atenção e correr para levar ela para fazer um diagnóstico, tá certo? Ah, a Francine aqui perguntou, DSM é lá das doenças, eu não vou lembrar bem o nome, mas é lá onde tem o manual dos transtornos, das doenças, que geralmente os psiquiatras usam, mas a gente da psicanálise também usa, os psicólogos também usam, então lá tem os tipos de transtorno, o que causa, como que trata, como que é o diagnóstico, o que faz, DSM que a gente chama, tá? É um livro gigante, assim, que tem os transtornos, tem tudo que for, tem todas essas questões da parte psiquiátrica, tá? De questões psiquiátricas. Interferência. Tem um impacto extremamente significativo nas suas relações no desempenho escolar. Então, assim, interfere demais na vida dessa criança. E não só dentro de casa, mas na escola. Como eu falei para vocês, lembra? Em vários lugares. Ela tá na rua, no parquinho, aconteceu isso. Ela tá numa festinha de criança e aconteceu isso. Ela tá na escola, aconteceu isso. Ela tá em casa, aconteceu isso. Quer dizer, acontece há 6 meses em todos os lugares. Ela tem esse padrão persistente. Aí tu vai colocando esses comportamentos para tu começar a ter uma noção assim do que será que pode ter? Será que não é bom eu dar uma investigada para saber se tem ou se não tem? Bebê de 1 ano e 3 meses que bate, principalmente quando contrariado, tá? Normal a criança querer bater, porque ela vai querer fazer as coisas do tempo dela, na vontade dela. Como agir? Desde os 10 meses ela faz isso. Olho nos olhos, ensino a dar carinho, falo que bater faz dodói. Mesmo assim tá difícil. Então, assim, ao invés de falar assim, você precisa fazer carinho, você segura a mãozinha dela e fala, você não pode bater, porque você machuca. Se alguém fizer isso com você, vai te machucar. Mas a gente não faz isso com as outras pessoas. Então, assim, quando a gente fala de uma maneira muito mansa, e eu digo muito mansa assim, como se não tivesse gravidade alguma do que a criança está fazendo, ela não entende aquilo como algo que ela não pode fazer, tá? Então, sempre essa questão da gravidade, da reação do adulto em relação ao comportamento da criança. Interferência. E o último é o contexto. O comportamento do TOD, do transtorno positivo desafiador, ele acontece em diversos contextos. Seja na escola, seja em festa, em casa, em reunião de família, em festa já falei, em casa de amigos e não apenas em alguns ambientes específicos. Por exemplo, a minha criança faz muita birra quando ela vai no mercado, porque ela quer pegar tudo. Aí é uma coisa eventual. Ela faz birra lá no mercado. Ou ela faz birra quando ela sai da escola, porque daí ela quer fazer outra coisa. É também ali transitório e eventual. Ela faz ali só no momento de sair da escola, tá? Então essas coisas aí vão diferenciando o comportamento do comportamento comum na infância para o transtorno positivo desafiador. Como que é feito o diagnóstico do TOD? É realizado por profissionais da saúde mental. Então, como os neurologistas, que são os pediatras, neuropediatras e os psiquiatras. Então, são eles que podem fazer diagnóstico. Não dá para psicanalista, eu não posso fazer diagnóstico. Outra pessoa, psicólogo, não pode fazer diagnóstico. Quem tem que fazer o diagnóstico é sempre um médico. Tá, gente? De qualquer tipo de transtorno. Então, sempre procurar um médico, neurologista ou psiquiatra. A avaliação é feita através de entrevistas com a criança, com os pais, com os professores, observação da criança em diversas situações e em ambientes diferentes. Testes comportamentais podem ser aplicados também para essa criança. É preciso avaliar a presença dos sintomas específicos, como eu falei ali para vocês. Como desafio à autoridade, comportamento persistente frequente, comportamento vingativo, explosão de raiva, irritabilidade, tudo isso tem que estar aqui, ó. Esses sintomas tem que estar tudo junto. E tem que ter uma frequência
maior de 6 meses. Acima de 6 meses, né, gente? Desculpa, falei errado. Estes comportamentos devem estar presentes por pelo menos 6 meses e afetar negativamente as crianças em diversos ambientes e situações. As pessoas não conseguem trabalhar com a criança, as outras crianças têm medo, ninguém fica perto da criança, ela explode demais, ela bate, ela tem esses ataques. Muitas vezes, gente, a criança pode ter também. Essa minha aluna, quando ela tinha essas explosões de raiva, principalmente quando ela era frustrada, ela chegava a pegar as cadeiras, sabe, as mesinhas são pequenininhas, né? Ela chegava a pegar as cadeiras das mesas e a jogar. Eu lembro que uma professora que trabalhava comigo, ela pegou uma vez uma cadeira que ela jogou assim no ar, gente, porque a menina jogou em direção ao vidro. Eu não sei como aquele negócio não quebrou. Mas olha, sabe? Foi coisa de anjo da guarda, eu acho. E como que a gente vai lidar com o TOD? Primeiro tem que ir lá fazer o diagnóstico. Essa criança precisa de medicação? O médico que vai te falar. O neuropediatra ou psiquiatra. Ele que vai te falar se ela precisa ou não de medicação. Se precisar, tem que dar medicação. Tá? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre a gente quer fazer isso, mas se for preciso, não tem como evitar. Estabeleça regras e limites desde muito cedo e seja constante e firme. Que eu falei para vocês, desde muito cedo. A mãe perguntou, com o aninho e 11 eu já posso estar estabelecendo esse limite? Deve já, tá? Desde quanto mais cedo a gente estabelecer, melhor essa criança vai aprendendo esses limites. Constante é o quê? É assim, ó. Hoje eu coloquei esse limite nela. Mas amanhã eu vou ceder. Mas e daí daqui 2 dias eu vou ser rígido de novo com ela. Aí no dia seguinte eu vou deixar. Isso não é constante, gente. Se existe uma regra para ela ser obedecida, hoje, amanhã, depois. E assim a gente vai daí moldando conforme a criança vai crescendo, né? As regras e os limites. Essa criança fica a todo momento com pensamentos e sentimentos negativos, não necessariamente, tá? Ela fique com os pensamentos e com os sentimentos negativos. Mas quando ela começa a sentir que algo está saindo do controle dela, ou que ela não quer obedecer, aí sim ela começa já a ter esses sentimentos assim de raiva, tá? Mas não quer dizer que a todo momento ela esteja assim. Porque tem momentos do TOD ali, do transtorno positivo desafiador, que a criança tá trabalhando, tá tranquila, mas vamos dizer, ela tá trabalhando e de repente uma coisinha aconteceu. Pronto, aí já é um gatilho para ela dar uma explosão de raiva. Evite confrontos e provocações desnecessários apenas para instigar e irritar a criança. Lembre-se, você é o adulto da relação. Como assim, Amanda? Evitar provocação. Por exemplo, sabe quando tu quer fazer alguma brincadeira para ficar irritando a criança? Não faça. Não faça. Não provoque ela, porque isso pode sim desencadear uma explosão de raiva nela. E aí, eu te digo uma coisa, o caos já está instaurado. E aí, até esperar passar, demora, tá? Ensine desde muito cedo também, tanto das regras e dos limites, como das habilidades sociais e emocionais para a criança. E sim, permita muito que ela seja frustrada. Gente, vou contar uma coisa aqui para vocês. Só vou falar a última parte, procure ajuda de um profissional. Neuropediatra, psiquiatra, psicanalista, terapeuta familiar, o que for, psicólogo, procure ajuda. Eu vou contar aqui uma história para vocês, não é uma história, contar uma situação que aconteceu. Fizeram uma pergunta nos stories para mim, falando sobre o não, perguntando do não. Mas será que é certo falar o não? Eu disse sim, o não ele precisa ser dito para a criança. A criança precisa entender que ela vai ser frustrada,
que nada vai vir o tempo todo para ela, porque não vem pra gente. A gente prepara as crianças para viver no mundo. Então elas vão ter que crescer sabendo que nem tudo é fácil, que nem tudo vai vir a hora que eu quero. E aí, um dos comentários desse vídeo que eu falei que sim, a criança precisava ser frustrada, foi assim: pra que frustrar a criança e pra que dizer não? Se você pode estar dizendo sim pra ela e tá permitindo ela fazer as coisas. Gente, que mundo a gente vive? Porque eu vou falar uma coisa, a partir do momento que você nunca diz não pra criança, que o que ela quer, ela faz, o que ela quer, ela tem, me respondam, sério, gente, aqui, com essas pessoas que estão aqui, me respondam que tipo de adulto essa criança vai se tornando. Porque ela não é frustrada, porque ela não recebe um não, porque ela não entende que existem regras. Tá vendo? Porque aí surge o TOD, o transtorno positivo desafiador, porque eu vou estar sempre em oposição a você e eu vou estar sempre te desafiando, porque você não tem autoridade. Você não estabelece as regras. Então eu faço do jeito que eu quiser. E a criança precisa, tá, gente? Precisa sim de limites e de regras. Minha gente, minhas borboletas, minha gente maravilhosa, quero deixar um beijo enorme aqui para vocês. Um abraço apertado, embora esteja muito calor, mas sintam-se abraçados, acolhidos. Um beijo no coração de vocês. Só respondendo a última pergunta, tá? É necessário ter acompanhamento na escola para ficar ao lado, para auxiliar a professora? Não precisa ser dentro da sala, tá? Mas seria sempre bom ter uma psicóloga dentro da escola, tá? Para quando isso acontecer, a professora poder estar lá com a criança, com a psicóloga. Gente, eu que agradeço vocês do fundo do meu coração.